Meu pai me expulsou para que meu meio-irmão queridinho pudesse se mudar, mas 6 meses depois estão me implorando para mentir e encobrir o crime dele, caso contrário eles irão para a cadeia. Eu fiz 18 anos cerca de 4 meses atrás e meu pai me expulsou 6 meses atrás porque meu meio-irmão idiota, Derek de 24 anos, decidiu que estava voltando para cá e não queria alugar um lugar como uma pessoa normal. Então ele queria morar com meu pai. Para contextualizar, Derek é filho do meu pai de seu primeiro relacionamento, mas a mãe de Derek e meu pai terminaram logo após ele nascer, então eles não tinham realmente um relacionamento depois disso. Derek é muito mais próximo do meu pai do que da mãe dele, então passamos muito tempo juntos crescendo porque ele vinha com mais frequência do que era legalmente necessário conforme o acordo de custódia dele. Tenho quase certeza de que ele deveria passar metade do mês com meu pai, mas lembro de estar com ele o tempo todo, ou talvez seja apenas minha mente exagerando as coisas porque eu odiava passar tempo com ele, mas meu pai nos obrigava a ficar juntos. Também sei com certeza que ele não gostava muito de mim e me via como uma ameaça. Minha mãe faleceu há alguns anos após uma longa batalha contra o câncer de pulmão e foi quando as coisas começaram a piorar entre mim e meu pai. Não me entenda mal, as coisas têm sido ruins entre mim e meu pai desde que eu era criança. Acho que meu pai realmente não queria um filho como eu, ou talvez ele nem quisesse um filho, seja lá o que for. Ele me tratava de forma estranha quando eu era pequeno e quase sempre parecia que ele não queria que eu estivesse por perto. Na maior parte do tempo ele sempre estava bravo comigo e gritava comigo por coisas mínimas. Nunca mostrava afeto e mesmo quando eu tentava conquistá-lo era recebido com nada além de frieza, mas com Derek ele era uma pessoa diferente completamente. Sempre que Derek estava por perto ele de repente se transformava no melhor pai do mundo e fazia tudo o que eu queria que ele fizesse comigo. Forçava ele e eu a passarmos tempo juntos, mesmo que ambos tivéssemos deixado muito claro que não gostávamos um do outro. Derek não gostava de mim porque eu era uma ameaça, e eu não gostava dele porque ele sempre me intimidava quando eu era criança. Ele sempre tentava ao máximo se chocar comigo e me empurrar o tempo todo só porque podia. Ele sabia que sairia impune também porque meu pai nunca diria uma palavra contra ele. Sempre que eu reclamava com meu pai sobre Derek sendo rude comigo ele me dizia para aguentar e lidar com isso porque aparentemente era assim que os meninos deveriam brincar e ele não queria que eu crescesse e me tornasse um maricas. Eu achava que era isso que meu pai queria de mim, então eventualmente aprendi a aguentar e deixar acontecer. Nunca revidava porque não queria irritar meu pai e eu sabia que brigar com Derek era uma maneira certa de fazer ele gritar comigo. Nem importava se Derek estava atrapalhando as coisas para mim ou não. Se eu brigasse com ele eu sempre estava errado. Meu pai nunca se importava com a história. Acontecesse o que acontecesse eu era o vilão. Era bem óbvio que ele tinha um favorito e não era eu. Nem por um segundo ele achava estranho Derek me provocar, mesmo eu sendo 6 anos mais novo do que ele. E aos poucos ele começou a mudar suas formas de me intimidar porque me bater fisicamente não estava mais funcionando. Ele também estava crescendo. Então, quando começou o ensino médio ele passou a me intimidar com os amigos em vez disso. Antes disso a escola era meu lugar seguro porque eu ainda estava no ensino fundamental quando ele estava no ensino médio e tínhamos prédios diferentes. Então ele não podia me alcançar lá. Mas assim que comecei o ensino médio estávamos no mesmo prédio e ele e seus amigos estavam se juntando contra mim e me zoando o tempo todo. Eles até espalhavam rumores estúpidos e cruéis sobre mim, como se eu fosse mentalmente desafiado. E todos os veteranos sabiam que eu era o idiota irmão mais novo do Derek. Não estou brincando. Era exatamente assim que eles costumavam me chamar. Eles até me xingavam e isso realmente tornava as coisas difíceis para mim porque quando as crianças começam o ensino médio elas começam a se importar mais com sua reputação. Então agora nem os amigos que eu tinha do ensino fundamental falavam comigo porque eu não era legal o suficiente para sair com ninguém. Não foi até Derek se formar que finalmente tive a escola para mim e pude existir em paz. Eu tinha alguns amigos, mas a maioria das pessoas acreditava neles e eu deixava eles escaparem com isso porque estava tão exausto de lutar o tempo todo que nem conseguia discutir com as pessoas. Em casa as coisas estavam tão ruins quanto sempre porque Derek e meu pai nunca deixavam passar a oportunidade de me rebaixar e me fazer sentir como um idiota. E a parte mais engraçada era que eu nem era um idiota. Eu tinha notas decentes e era ótimo em ciências e coisas assim, mas meu pai e Derek não se importavam com isso. Derek era jogador de futebol e para completar, era um aluno muito bom também. Vocês podem imaginar o quão ruins as coisas deviam ser para mim em casa. Derek era tudo que eu não era, atlético, academicamente forte, exatamente o tipo de filho que meu pai queria. Por outro lado, eu era médio em todos os sentidos da palavra. Eles nunca perderam a oportunidade de me lembrar o quão insignificante e mediano eu era. Minha mãe tentava me defender na maioria das vezes. Mas meu pai era um verdadeiro conversador e conseguia convencer minha mãe de que eles estavam apenas brincando comigo e que não queriam dizer nada do que diziam. Minha mãe era geralmente uma pessoa legal e doce, mas também estava realmente apaixonada pelo meu pai, então ela nunca o via como ele realmente era. Ela fazia o melhor para me defender e eu agradecia por isso, mas não funcionava porque não era suficiente. Meu pai junto com Derek continuou a me intimidar por tanto tempo quanto pudessem. E então finalmente Derek foi embora para a faculdade e senti como se pudesse respirar aliviado. Meu pai ainda estaria por perto, mas era significativamente menos irritante lidar com ele quando o outro idiota não estava com ele. Mas antes que eu pudesse descobrir como era viver com meus pais sem Derek constantemente me provocando, minha mãe foi diagnosticada com câncer de pulmão. Foi incrivelmente difícil para nós aceitar porque sentíamos que nosso mundo tinha desabado. A única coisa que meu pai e eu tínhamos em comum era que ambos amávamos muito nossa mãe, então o diagnóstico dela realmente nos quebrou. Mas ao invés de fortalecer nossa família, meu pai decidiu tornar as coisas piores. Minha mãe já estava sofrendo,
certo, mas agora em vez de meu pai e eu colocarmos uma frente corajosa por ela, ele começou a se distanciar dela ainda mais. Antes ele pelo menos falava comigo, mesmo que fosse para me alfinetar, mas após o diagnóstico da minha mãe ele parou até de fazer isso e começou a fingir que eu não existia. Posso relevar isso para ele porque ambos estávamos sofrendo e ele simplesmente escolheu lidar com o sofrimento de uma maneira diferente. Eu teria preferido se a situação da minha mãe nos aproximasse de alguma forma, mas claramente isso não estava destinado a acontecer, e mesmo que estivesse destinado a acontecer, meu pai era o tipo de pessoa que se certificaria de que isso não acontecesse porque por algum motivo ele simplesmente me odiava e não suportava a ideia de eu ser feliz. Com o tempo a condição da minha mãe só piorou e o temperamento do meu pai também começou a afetar porque ele ou não falava comigo de jeito nenhum e me ignorava completamente, ou ele era absolutamente cruel comigo. Houve várias ocasiões em que ele quase me fez chorar por causa de como estava sendo rude. Eu fazia o meu melhor para manter a paz na família não respondendo ao meu pai porque eu sabia que isso apenas lhe daria mais motivo para me repreender e me provocar. Durante os anos em que minha mãe estava doente sempre que Derek voltava para casa da faculdade ele pegava leve comigo e eu apreciava isso. Ele não era legal comigo, mas pelo menos era humano e isso era mais do que eu poderia pedir. As coisas já eram ruins quando minha mãe ainda estava por perto, mas depois que ela faleceu eu saí da frigideira e caí no fogo. Nos primeiros meses após a morte da minha mãe as coisas estavam muito silenciosas em casa, e com isso quero dizer que eu fazia todo o trabalho enquanto meu pai apenas ficava apático. Ele funcionava, ia trabalhar, voltava para casa e jantava, mas nada mais. Eu estava preocupado com ele e entrei em contato com meus avós várias vezes para dizer que achava que meu pai estava provavelmente deprimido, mas eles não me levaram a sério, ou eles não se importavam o suficiente com o filho deles para checar como ele estava depois do funeral, ou eles simplesmente não gostavam de mim assim como meu pai e não queriam fazer o que eu dizia. Mas depois de alguns meses meu pai começou a voltar ao normal. Infelizmente isso também incluía beber demais e me fazer sentir como um merda novamente. Ele constantemente me ordenava fazer coisas pela casa e isso era realmente cansativo porque além de ir para a escola, eu também estava fazendo todo o trabalho da casa que minha mãe costumava fazer antes mesmo quando ela estava doente. Meu pai e eu conseguíamos fazer todo o trabalho, mas após a morte dela toda essa responsabilidade caiu sobre mim. Eu nem podia protestar porque se eu fizesse meu pai me diria que eu não estava trazendo dinheiro para casa, então isso era o mínimo que eu poderia fazer para viver aqui. Era realmente insultante, mas eu não tinha para onde ir, então tive que aguentar e lidar com isso. Por muito tempo a única coisa pela qual eu esperava era ir para a faculdade porque isso significaria que finalmente me livraria do meu pai e não precisaria mais voltar para casa. De qualquer forma, eu nem considerava mais aquele lugar como lar porque uma vez que minha mãe se foi deixou de ser lar para mim. Eu poderia ter saído e começado a morar com os pais da minha mãe depois dela, mas eles moram muito longe e ainda me restava um ano de escola, então isso não era uma opção para mim. Mas então alguns meses atrás quando meu pai descobriu que seu filho de ouro estaria voltando para casa ele me expulsou de qualquer maneira e acabei indo morar com meus avós. Derek havia saído para a faculdade alguns anos atrás, mas não havia retornado para morar aqui depois disso. Depois de se formar ele conseguiu um emprego lá e decidiu ficar porque sua namorada queria ficar lá e construir uma vida para eles longe de casa, então Derek decidiu ficar lá com ela e só voltava para casa nas férias ocasionalmente. Cerca de 2 anos atrás ele se casou com a namorada porque ela estava grávida. Eles tinham acabado de se formar quando descobriram e parecia ser o momento perfeito, então decidiram se casar. Surpreendentemente fui convidado para o casamento e apenas por aquele dia ele não me aterrorizou. Minha mãe também estava presente, apesar de sua condição, porque mesmo que ele não gostasse, todo mundo gostava da minha mãe e ele não era particularmente próximo de sua própria mãe já que ela era meio que uma mamãe. Estou dizendo isso porque ela era o tipo de mãe que simplesmente não se importava com seu filho ou em ter um relacionamento com a criança. A mulher já estava em seu 4º casamento quando Derek se casou e honestamente, me pareceu que o objetivo dela na vida era ser rica. Ela trabalhava e ganhava seu próprio dinheiro sem dúvida, mas isso era às custas de seu relacionamento com seu filho. Acho que isso explica por que Derek era tão ligado ao nosso pai. Basicamente ele só tinha um dos pais que se importava com ele e é claro que ele não queria compartilhar esse pai comigo. Enfim, ele se casou e logo depois teve um filho também. Eles têm vivido felizes lá pelos últimos 2 anos, mas não sei por que por algum motivo há 6 meses eles decidiram voltar. Meu pai simplesmente me informou sobre isso como 2 semanas antes de Derek voltar para casa. Ele estava realmente convencido e me fez sentar um dia e disse que eu precisava encontrar um lugar para morar porque Derek voltaria para casa e eu teria que desocupar meu quarto. Tínhamos 3 quartos, então perguntei por que eles não poderiam usar o quarto de hóspedes. Ele me disse que Derek e sua esposa iriam morar no quarto de hóspedes e que eles iam usar meu quarto como quarto do bebê. Era aparentemente imperativo que eu saísse de casa porque eu já era adulto o suficiente já que faria 18 anos em apenas alguns meses. Eu achei realmente desnecessário e egoísta do meu pai exigir que eu saísse de casa só porque ele queria voltar para cá com sua família. Tentei discutir com meu pai, mas não havia como conversar com ele porque ele já tinha decidido. Ele me disse que eu tinha 2 semanas para sair e depois disso se eu não saísse ele chamaria a polícia. Eu sei que deve ter havido alguma maneira legal de lutar contra isso e impedir que isso acontecesse, mas na época não me ocorreu e eu estava realmente apavorado porque não confiava no meu pai e sabia que ele era totalmente capaz de me expulsar sem aviso prévio. Então comecei a correr para encontrar um lugar para mim, mas acabei me instalando em casa dos meus avós. Eu havia evitado fazer isso até então porque eles moravam muito longe e ainda precisava ir para a escola, mas naquele momento eu simplesmente não tinha outras opções, faltavam apenas algumas semanas para o fim do ensino médio de qualquer maneira. Então estava disposto a correr esse risco. Em questão de
dias eu me mudei porque não queria estar lá quando Derek voltasse para casa com sua esposa e filho. Meu pai não parecia se importar quando eu saí e nem mesmo se despediu de mim no dia em que eu estava empacotando minhas coisas e saindo com os carregadores. Meus avós vieram de longe para me buscar em seu caminhão e eles estavam quase decididos a confrontar meu pai. Mas eu pedi para não fazerem isso porque simplesmente não valia a pena o drama. 6 meses se passaram desde então e tenho morado com meus avós. Não tenho tido contato com meu pai desde que ele me expulsou e não planejo voltar a falar com ele. Eu deveria começar a faculdade em algumas semanas e isso já estava resolvido. Eu literalmente não tinha nenhum incentivo para falar com meu pai ou Derek novamente, mas infelizmente eles foram os que precisaram entrar em contato comigo porque algo aconteceu e agora eles precisavam que eu os tirasse de uma enrascada. Eles me visitaram há alguns dias e fiquei bastante surpreso porque não esperava que eles entrassem em contato comigo em nenhum momento, mas meus avós ainda os deixaram entrar e eu decidi conversar com eles porque pareciam bastante desesperados. Descobri que aparentemente o motivo pelo qual Derek voltou aqui com sua família foi porque ele havia perdido o emprego anteriormente e estava lutando para pagar o aluguel, então ele tomou a difícil decisão de voltar para cá. Sua esposa concordou porque queria ser uma mãe que fica em casa e não queria trabalhar até que seu filho fosse um pouco mais velho, então essa foi a melhor opção deles. Quando voltaram esperavam encontrar trabalho facilmente, mas isso não foi o caso pois literalmente nenhuma das empresas da região estava contratando agora e pessoas com a habilidade de Derek eram extremamente comuns. Então não era como se ele fosse um candidato excepcional, mas de alguma forma meu pai conseguiu para ele um emprego na empresa em que trabalha. Nenhum deles estava feliz com isso porque pagava um pouco menos do que Derek costumava ganhar antes, mas era tudo o que tinham, então tinham que aproveitar ao máximo a situação. Mas acontece que Derek estava roubando da empresa há alguns meses e isso finalmente veio à tona algumas semanas atrás. Agora meu pai e Derek estão em apuros porque os empregadores deles acham que estavam conspirando e ameaçam processá-los se não devolverem o dinheiro logo. A única razão pela qual ainda não foram processados é porque é uma empresa familiar e o CEO da empresa costumava ser um grande amigo da minha mãe. É apenas por respeito a ela que ele ainda não entrou com um processo contra eles por desvio de dinheiro. Mas ele não vai esperar mais e meu pai e Derek queriam que eu os ajudasse. Eles queriam que eu afirmasse que eles precisavam do dinheiro para o meu fundo de faculdade, por isso estavam roubando, e não para seu próprio benefício. Meu pai acreditava que isso faria com que ele pegasse leve conosco e lhes desse algum tempo para devolver o dinheiro. Eles ainda seriam demitidos, mas pelo menos não acabariam na prisão. Eles contavam comigo para ajudá-los e pintar o retrato perfeito de ser uma pobre vítima indefesa. Eu não podia acreditar que eles tiveram a audácia de me pedir algo assim depois da forma como me trataram a vida toda. Eu disse não quase instantaneamente sem nem considerar porque era uma ideia louca e eu estava bem certo de que não ia funcionar. O plano deles era simplesmente ridículo e eu não queria fazer parte disso. Quando disse a eles que não queria participar do plano deles, eles começaram a ficar realmente agitados e me disseram que eu tinha que ajudá-los porque havia uma chance muito real de que eles pudessem acabar na prisão e eu não podia deixar que algum ressentimento bobo de anos atrás arruinasse suas vidas. Então eu disse a eles que não era um ressentimento bobo e certamente não era de anos atrás. Meu pai tinha me expulsado apenas recentemente e não tinha nem mesmo passado um ano desde então eu diria que era bem recente. Mas essa nem era a principal razão pela qual eu não queria ajudá-los. Eu simplesmente achava que o plano deles era muito desonesto e eu até conhecia o cara para quem meu pai trabalhava. Como eu disse, minha mãe e ele eram muito amigos e ele também parecia gostar de mim. Ele e minha mãe praticamente cresceram juntos e eu costumava chamá-lo de tio sempre que ele aparecia. Quando minha mãe ainda estava viva, até mesmo no funeral dela tivemos uma conversa agradável e nos gostávamos. Minha mãe na verdade foi quem disse a ele para dar um emprego ao meu pai em sua empresa quando meu pai estava lutando, mas ao invés de ser grato, não apenas Derek decidiu tentar fazer um idiota dessas pessoas, mas meu pai agora estava tentando encobrir tudo e me usar como um escudo. Eu achei isso muito baixo e não pude com boa consciência fazer parte disso. Então eu disse a eles que seria do seu melhor interesse se simplesmente tentassem pagar o valor que tinham roubado em vez de tentar encobrir com mais mentiras porque eu não ia estar do lado deles aqui e eles poderiam acabar na prisão se tentassem enganá-lo novamente. Na verdade eles deveriam até ser gratos por estarem sendo dados uma chance de pagar esse dinheiro e sair dessa sem um processo judicial que eles certamente perderiam e que arruinaria o futuro deles porque eles definitivamente iriam para a cadeia por isso. Eles não tinham ideia de como as coisas estavam fáceis para eles agora e exatamente como poderiam se complicar se decidissem seguir em frente com seu plano louco. Tentei explicar a eles, mas meu pai ficou realmente bravo e disse que não estava aqui para ouvir um sermão meu e que se eu quisesse ajudá-los então concordaria com o plano deles em vez de dar conselhos que não significavam absolutamente nada. Então, eu disse a ele que não ia fazer parte disso, e para minha surpresa meu pai começou a chorar. Nunca tinha visto isso acontecer antes e me senti muito desconfortável. Ele me disse que estava contando comigo porque eu era seu filho no final do dia e não importava o que tivesse acontecido no passado, ele sabia que teria me ajudado se eu estivesse em uma situação como essa. Ele disse que esperava o mesmo de mim porque isso era muito sério e ele realmente não queria ir para a prisão. Derek também tinha o mesmo sentimento e estava me implorando para ajudá-los porque sabia que eu era bem quisto entre os amigos da minha mãe e era o único que poderia salvá-los. Minha mãe teria facilitado muito isso, mas como ela se foi eu era a próxima melhor pessoa para lidar com isso e eles estavam contando comigo. Foi difícil, mas ainda tive que recusar e tentei incentivá-los a simplesmente confessar e reembolsar o dinheiro que deviam. Eles ficaram realmente chateados e disseram que a única razão pela qual eu estava os prejudicando era porque eles costumavam implicar
comigo quando eu era pequeno e estavam realmente decepcionados com a forma como eu estava lidando com as coisas agora. Eles saíram depois disso, mas continuo pensando nisso e a culpa está me corroendo porque continuo os imaginando na prisão e não sei, simplesmente não parece certo. Mas ao mesmo tempo não quero fazer parte de algo ilegal e tão imoral. Seria um insulto à minha mãe também porque tecnicamente estaria usando a amizade dela e manipulando um amigo muito bom dela. Estou realmente em conflito agora sobre o que devo fazer. O tempo é essencial no momento porque não é como se meu pai e Derek tivessem para sempre para pagar suas dívidas. Então estou em dúvida por não querer mentir e encobrir meu pai e meu meio-irmão que me intimidaram a vida toda. Atualização. Eu tomei uma decisão e acho que vou manter minha posição de não ajudá-los. Não apenas é imoral e antiético, é simplesmente ilegal e eu não quero fazer parte disso. Então se meu pai e Derek querem evitar a prisão eles terão que resolver isso sozinhos. E nem é como se estivessem em algum perigo grave, eles tiveram a oportunidade de acertar as coisas, reembolsar todo o dinheiro que Derek roubou e sair dessa sem manchar sua reputação. Eles podem optar por devolver todo o dinheiro e resolver isso por si mesmos, então não tenho motivo para me sentir culpado. A maioria dos comentários aqui sugeriu que eu me mantivesse afastado disso, não apenas porque meu pai e Derek eram pessoas terríveis, mas também porque o que eles estavam fazendo era realmente horrível e eu não seria capaz de ter isso na consciência e seguir em frente como eles seriam capazes. Está claro que não somos feitos da mesma matéria e eu não gostaria de fazer algo assim, então é por isso que escolhi me manter afastado disso. Se eles entrarem em contato comigo depois disso vou bloqueá-los. Para constar, eles já estão bloqueados em todos os lugares, mas tenho certeza de que podem usar números diferentes ou contas de redes sociais para me alcançar. Meus avós também acham que estou fazendo a coisa certa ao me manter afastado disso porque essa é uma bagunça que eles criaram, então agora eles têm que resolver. Não faz sentido esperar qualquer coisa de mim depois do jeito que me trataram por tanto tempo. Atualização 2. Oi, então, meu pai entrou em contato comigo hoje por mensagem de texto, exatamente como eu esperava. Já se passaram 8 dias desde que ele me visitou pela última vez e não conversamos desde então. Como eu havia dito, ele usou um número diferente para ligar para mim, um que eu não reconheceria, e eu obviamente não atendi a ligação. Assim que peguei a ligação desliguei quando ouvi a voz do meu pai do outro lado, mas fui um pouco lento demais para bloqueá-lo, então ele conseguiu me enviar uma mensagem de texto e eu também a recebi. Ele me mandou uma mensagem dizendo que sabia que eu não queria discutir isso mais, mas ele e Derek estavam em uma grande encrenca e realmente precisavam que eu os ajudasse porque seu empregador estava os pressionando e os ameaçando todos os dias para devolver o dinheiro senão ele entraria com um processo contra eles. Isso me fez sentir muito culpado, mas eu respondi a ele e disse que não iria ajudá-lo e que ele realmente deveria começar a procurar outras maneiras de devolver o dinheiro em vez de fugir do problema. Então eu o bloqueei e espero que ele entenda de onde estou vindo, mesmo que ele não compreenda. Só espero que ele faça a coisa certa. Odiaria ter um pai na prisão. Atualização 3. Ei, então, não tive mais notícias do meu pai ainda, mas meus avós me disseram que entraram em contato com um amigo da minha mãe, o CEO, para perguntar o que ele estava planejando fazer. Não o contatamos antes porque ele é uma pessoa ocupada e não queríamos parecer muito insistentes, mas precisávamos saber o que estava acontecendo e falar com meu pai ou Derek não era mais uma opção. Então, meu avô falou com ele e ele nos disse que ainda planejava entrar com um processo se não recebesse o dinheiro de volta em alguns meses. Ele nos disse que estava disposto a deixar tudo passar por causa da amizade com minha mãe, mas ele não poderia perdoar a dívida e honestamente, eu respeitei que ele estava sendo muito mais tolerante do que a maioria das pessoas teria sido em uma situação como essa. Ele até pediu desculpas para mim e disse que lamentava que isso estivesse acontecendo comigo, mas eu disse a ele que não era grande coisa já que nem moro mais com meu pai e ele meio que merece isso. Não sabemos o que vai acontecer, mas acho que meu pai é inteligente o suficiente para saber que realmente deveria devolver o valor de alguma forma para não acabar na prisão. Vai demorar um pouco, mas tenho certeza de que eles vão fazer isso e não tenho nada com que me preocupar. Também tive uma longa conversa com um amigo da minha mãe e ele me disse que minha mãe havia falado com ele antes de falecer e disse que se eu quisesse fazer estágio em algum lugar para ganhar algum dinheiro rápido, ou talvez se eu apenas quisesse um emprego em geral, sua porta estaria sempre aberta. Então é bom saber disso e vou ter isso em mente daqui para frente. Mesmo depois que ela se foi minha mãe ainda está cuidando de mim e isso realmente me deixa feliz.